É isso aí, torcida do Vascão. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora, pessoal, vamos aqui com o SBT Sport News e logo em seguida Mundo Ed, trazendo as últimas informações do nosso Vascão. Se não é inscrito no canal Torcedor Vascaíno, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações, porque assim que a gente postar um conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Boas a pontuar e coisas ruins também a pontuar. Eu acho que o Vasco da Gama, o mais importante, sem dúvida alguma, eram os 3 pontos. Esse time voltar a vencer, voltar a recuperar a confiança, voltar também a dar uma alegria para a torcida, que era muito importante dentro de São Januário. No primeiro tempo, ele resolve manter o time que enfrentou o Atlético Mineiro, com exceção ao Leandrinho no lugar do Lucas Piton, por desgaste do Piton. Então o Piton foi preservado nesse primeiro tempo. E o Vasco apresentou um futebol muito pobre de repertório, com poucas variações táticas, numa insistência que o Rafael Paiva tem cometido em colocar esse 4-3-3, sendo que claramente o Vasco não conseguiu se encontrar sem o Adson e sem o David, pouquíssima variação tática, um jogo bem abaixo do nível que a gente espera dentro de São Januário, principalmente jogando contra um time que está na zona do rebaixamento, que está praticamente rebaixado, com todo respeito ao Cuiabá. Enfim, foi um primeiro tempo terrível para todo mundo que assistiu. Eu acho que todo mundo acaba constatando isso. No segundo tempo, o Vasco subiu de rendimento com a entrada do Lucas Piton, justamente porque aquele lado esquerdo com o Emerson Rodrigues estava completamente nulo. Era um jogador que matava praticamente todas as jogadas que ele vinha tentando com o Leandrinho. Quando o Lucas Piton entra, o Leandrinho é um pouco mais avançado para poder fazer essa ponta, o Coutinho ganha acompanhando o lado esquerdo e o Lucas Piton, para mim, foi a substituição mais necessária e decisiva, porque ele faz o volume de jogo do Vasco crescer, ele consegue bater o escanteio, onde ali o João Vitor acaba disputando, a bola sobra para o Hugo Moura e ele bota dentro da rede aí o Hugo Moura, inclusive, que vive uma grande fase com a camisa do Vasco da Gama e merece viver esse grande momento também. Por tudo que ele passou nessa temporada, eu mesmo não acreditava que o Hugo iria tão bem assim no Vasco e ele está indo muito bem. Só que depois o Paiva acabou novamente recuando o time, umas substituições que não fazem muito sentido na minha cabeça. Ele coloca o Payet como a última opção. No jogo dentro de São Januário, o Vasco 1-0. Em vez de tentar fazer o segundo, o Vasco recuou novamente e o Cuiabá teve algumas oportunidades para empatar. É que o Cuiabá não é qualificado como outros times que o Vasco enfrentou nos últimos 8 jogos. Mas mesmo assim, eu tenho que destacar aqui a entrada do Jair, que depois de 9 meses conseguiu fazer um bom jogo, principalmente pelo contexto da situação. A entrada do Maxime, que nem foi tão mal, acho que é um cara que tem que ser mais aproveitado, tem que ter mais oportunidades. Jean Davi muito mal no jogo de ontem. E o Payet, cara, que em 10 minutos ele conseguiu fazer o que o Vasco não fez durante o segundo tempo inteiro. Que era reter a bola, que era segurar o resultado, ter qualidade. E pra mim a leitura do Paiva em usar o Payet, um cara de uma qualidade técnica imensa como ele tem, como última opção, como penúltima opção, é uma leitura completamente equivocada, principalmente no time limitado que é o Vasco. E ele mostrou isso em 10 minutos, segurando o resultado, colocando a bola debaixo do braço e mais uma vez falando, dando o recado para a torcida de que ele fica, apontou para si mesmo, colocou que ele está ali, que ele está comprometido, digamos assim, por algumas notícias que nem, digamos assim, deveríamos levar em consideração sobre o futuro do Payet, que está longe de estar definido. Então, assim, eu tenho que dar de positivo aqui a vitória do Vasco, a superação desses jogadores, mas falta muito futebol ainda. Você tá ouvindo essa música, Pedrosa? Por exemplo, Vitória e Fluminense. O Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 32 pontos. Se o Vasco não ganha e o Vitória ganha amanhã do Fluminense, ficaria Vitória com 35 e Fluminense com 36 e o Vasco com 37. De novo, a gente ia estar ali com aquele fantasma do rebaixamento, embora eu acho que esse risco não exista. Mas era necessário vencer ontem. É aquela história do copo meio cheio, história do copo meio vazio. O Vasco, se ganhar na segunda-feira do Bahia, que segundo a gente, conversando ontem, a gente chegou a um consenso de que o Vasco joga melhor contra os times mais fortes, aqueles times que propõem o jogo, e aí ele tem no contra-ataque a possibilidade de sair na frente, numa jogada individual, num passe de um dos nossos craques, dos nossos melhores jogadores, que a partir daí o Vasco tem chance de ganhar. E o Vasco, se ganhar, chega a 43 pontos
E o Bahia tem 46. E o Bahia é sexto colocado. E a gente não tem dúvida de que Atlético Mineiro, Flamengo e Botafogo, que são os times envolvidos aí na Copa do Brasil e na Libertadores, que esses times vão estar lá na frente, e se o Cruzeiro vencer a Sul-Americana, vira a G9. Hoje o Vasco é o 10º colocado. Então, sonhar em estar na Libertadores o ano que vem sonhar com o pé no chão, como dizia a música da Mocidade Independente de Padre Miguel. Bom, vou começar a ler os superchats aqui. Quero agradecer demais a audiência de vocês, pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, avise para os amigos que a gente está aqui toda segunda, quarta e sexta falando única, exclusivamente do Vasco. Queria que vocês mandassem os superchats de vocês aí para a gente debater, para vocês discordarem ou concordarem com tudo isso que eu disse. É uma análise minha, particular, do meu coração, de verdade, daquilo que eu acho, que eu penso. Na quarta-feira eu estava bem chateado, né? Ou na segunda, estava mais chateado, fui mais duro com algumas pessoas, mas isso é o coração. E nada melhor do que uma vitória, como a vitória de ontem, para o coração ficar mais molinho e começar a enxergar o Vasco de outra maneira. O Vasco já foi campeão com timaços, já foi campeão com times médio, porque a força da torcida, a força da camisa é gigante. Quem entra em campo... Vou lembrar uma história aqui muito boa, que me chamou muito a atenção, do técnico Espinosa, quando foi meu técnico em 95, lá no Vasco. Eu não sei se ela é verdadeira, o seu Valdir Espinosa não está mais entre nós para confirmar, mas servia de muita motivação para a gente. Ele dizia o seguinte: ele era jogador do Vitória e os ônibus ia jogar Vitória e Santos, e os ônibus paravam um ao lado do outro, e o fenômeno Pelé ia jogar essa partida. E aí e a hora que ele me contou essa história, ele sendo técnico do Palmeiras. E vocês vão entender lá no final. E ele falou que eles os jogadores do Vitória ficaram olhando, esperando o Pelé descer do ônibus. E aí o Pelé desceu do ônibus e todo mundo achou normal. O Rei Pelé, uma pessoa normal. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia, pessoal. Puma mira a classificação do Vasco para a Libertadores, pensar grande. Com a vitória sobre o Cuiabá na quinta-feira, o Vasco começa a pensar sobre uma classificação para a Libertadores. O lateral direito Puma Rodrigues mirou a vaga como objetivo e exaltou a torcida Cruz Maltina. Não podemos pensar em coisas pequenas num clube como o Vasco. Temos que pensar grande. O melhor que podemos fazer é ter uma vaga na Copa Libertadores e vamos trabalhar muito para isso. E vamos correr atrás de cada torcedor que sempre nos deu seu incentivo, disse o lateral. Ele, aliás, também citou a festa feita pela torcida vascaína no jogo diante do Atlético pela semifinal da Copa do Brasil no último sábado, como uma das mais bonitas que presenciou em toda a sua carreira. Ouvi muito sobre essa torcida e presenciei muitas vezes tudo o que eles fizeram por nós. Nada melhor do que representar um clube que tem uma torcida como a do Vasco e a motivação que isso dá aos jogadores quando entramos em campo. A recepção do povo neste último jogo foi algo incrível. Eu não queria mais que aquela festa acabasse, contou Pumita. Agora o Vasco afinal foca na partida contra o Bahia pela 31ª rodada, que será às 21 horas na segunda-feira em São Januário.
O time de Rafael Paiva, afinal, está na 10ª colocação com 40 pontos. É isso aí, torcedor vascaíno. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.